Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje, como sempre eu faço, trago aqui um convidado especialista. Eu trago aqui uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é o Richard Domingos. Como é que você está, Richard? Grande homem, obrigado pelo convite, obrigado a todos aqui da equipe técnica pelo convite. É um prazer estar aqui com você, meu grande amigo. Vamos lá. E o Richard, por que eu falo que ele é uma pessoa importante hoje para o mundo empresarial? O Richard ele é um dos proprietários, talvez está entre os 5 maiores escritórios de contabilidade do país, que é a Cofirp, fundada lá com o nosso amigo Reinaldo Domingos também, que hoje tomou um caminho mais para o ramo da educação financeira, mas ele sempre fala Cofirp, 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 onde tudo começou. E diz que o Richard tomou conta da Cofirp, está bem melhor do que eu agora. Ele fala assim. O Reinaldo é um papel fundamental dentro da Confirp. Hoje, se a Confirp é o que é, graças aos pilares, né, que ele implementou desde sua fundação. Inclusive, esse ano, a Confirp completa seus 40 anos de existência. 40 anos, né? Dia 1º de julho agora. Já são quantos clientes hoje, Richard? A última vez que eu fui lá, estava 1.500 clientes. Hoje está em quantos? Hoje nós estamos com 1.800 clientes. Nossa! Atuamos hoje basicamente em todo o Brasil, obviamente com as empresas que têm uma centralização aqui na Grande São Paulo da sua administração. Estamos hoje com cerca de 350 colaboradores diretos ali, todo o parque da Confirp, todo o grupo. Trabalhamos hoje ali, estamos aqui situados aqui na Zona Sul, aqui no Jabaquara, um prédio próprio. São quantos andares aquele prédio São lá? 6 andares. 6 andares. Olha. Mas se fosse para colocar todo mundo lá dentro, já não cabia, né? Graças ao trabalho híbrido, da tecnologia, office, isso permite que a gente continue ali com uma série. Quantos colaboradores direto? Não, direto nós temos hoje 350 funcionários. 350, tudo CLT. Exatamente. Então a Cofirp é uma empresa que sabe o que é pagar imposto. Gosta. Gostar não gosta, né? Mas é que não tem jeito, né? Você chega a um certo tamanho, uma certa proporção, que você tem que fazer escolhas. A escolha pela formalidade para uma empresa que quer implementar governança é um caminho meio que sem volta, né? Não dá para você ser informal numa empresa que vai faturar quase 70 milhões de reais neste ano. Então não dá. Tem que ter, você tem que se preocupar com outras coisas e fazer com que seu preço comporte isso, né? Isso é um grande desafio, não só para a Confirp, mas qualquer um empresário, que eu digo, empresário nessa área de prestação de serviços, uma empresa do porte da Confirp. Mas hoje você atende qualquer tamanho de cliente ou tem um tipo de cliente específico ou segmento? Como é que é hoje essa captação de clientes da Confirp? A Confirp é uma empresa muito heterogênea, né? Graças ao formato que nós estruturamos ela, nós atendemos hoje empresas que faturam 20, 30 mil reais por mês, empresas que faturam 1 bilhão, 2 bilhões de reais por ano. A Confirp é segregada em canais de atendimento por hubs, né? Então nós temos dois segmentos de plataforma de trabalho, que um é chamado outsourcing, que é voltado para grandes empresas que possuem sistemas RPs, empresas que já existe uma área estruturada de contabilidade interna, área fiscal, recursos humanos, e nós temos um outro segmento chamado insourcing, que são as empresas de menor porte, de não menos importante, mas elas já não têm sistemas integrados à contabilidade, mas necessitam de uma empresa como a Confirp para prestar serviço. E dentro desses dois segmentos, nós temos os hubs de atendimento, né? Por exemplo, no insourcing, nós temos um hub chamado Result, que é para as empresas de lucro real, Growth presumido, Smart simples e startups, e nós temos um outro hub chamado Equity, que trabalha com empresas offshore, holdings patrimoniais, empresariais, voltados ao atendimento dos sócios, os quais possuem as empresas operacionais com a gente. No outsourcing, nós temos outros dois hubs, que é o hub de Enterprise, que a gente chama Enterprise, que possuem sistemas ERPs integrados à contabilidade próprio, SAP, TOTOS, GICS, Lynx, diversos outros sistemas de mercado, e a gente opera
a contabilidade dentro desses sistemas. E também temos o Customs, que é um sistema que a gente utiliza da própria Confirp, trabalhando dentro da plataforma de nossos clientes, né? E devido a essa segmentação de empresas, de porte, de especificidade, a gente consegue ter um canal de atendimento muito ligado no cliente. E cada hub tem um executivo de contas, como se fosse uma micro Confirp dentro da Confirp, né? Atendendo, gerenciando em seu hub a área contábil, fiscal e trabalhista de cada cliente. Nossa, é bem departamentalizado, né? Não tem outro jeito, né? A gente, ao longo do tempo, você ter tecnologia, processo, né, aliado com bons prestadores de serviço, bons colaboradores, fez com que a Confirp conseguisse atravessar esses 40 anos de história, né? Bom, Richard, vou te fazer uma pergunta já interessante aqui sobre mercado. Bom, eu aqui tenho uma linha aqui em branco. Eu sempre costumo escrever aqui uma fórmula aqui da matemática financeira. Vou escrever uma agora. Olha lá, hein? Mas eu não vou te dizer o que é isso aqui agora, não. Vou deixar aqui para o nosso público ver. Vou colocar aqui, ó. Que lugarzinho dela aqui. No final da entrevista, eu vou explicar por que isso aqui tem a ver com a nossa entrevista de hoje. Tá ótimo. Porque que hoje nós vamos falar sobre reforma tributária na prática. Tá. Porque eu tenho recebido aqui alguns profissionais, mais do direito, advogados tributaristas, mas eu tenho que trazer aqui um contador. Que o contador é que trabalha ali na prática com os números que faz acontecer a reforma tributária. E o Richard, que eu tenho observado, você está sempre aí nas redes sociais, fazendo seminário, workshop, discutindo com os empresários as mudanças e as transformações da reforma tributária. Diz que esse ano de 2026 é um ano para as pessoas aprender como é que vai ser a reforma, e 2027 é para valer. A coisa não é para amadores aqui no Brasil. Nunca foi. Para profissionais. Então, eu ia te fazer só mais uma pergunta com relação a essa questão de mercado. Como é que você convive, ou isso não é teu concorrente, essas empresas que fazem contabilidade online, aí tem várias hoje no mercado, trabalham uma mensalidadezinha pequena por mês para fazer essa contabilidade online. Como é que você trabalha com essas empresas? Olha, Nídio, São tuas concorrentes ou não são tuas concorrentes? eu acho que todas as empresas, uma concorre com a outra entre si, né? De alguma forma, né? Assim, falar que não são concorrentes é não querer aceitar uma realidade, né? O ponto é, a Confirp, ao longo dos 40 anos, né, o Reinaldo fundou a Confirp em 86, né, e o Brasil estava sendo introduzido nessa popularidade da tecnologia, né? Nós sempre investimos muito em tecnologia, só que nós, assim como muitas empresas com 40 anos, não nasceu digital. Nós fomos nos tornando digital, né? Isso tem uma grande diferença. Você pega um banco hoje digital, que nasceu há 5, 6 anos atrás, que nasceu num público digital, com uma tecnologia totalmente voltada para determinado tipo de cliente, né? Esse banco, naturalmente, ele vai crescer com muito mais velocidade porque ele encaixou determinada população que utiliza esse produto dentro daquele expertise. E qual foi as dificuldades de empresas, grandes empresas de contabilidade, ou seja, qual setor financeiro? Posso até citar outros casos, por exemplo, de outros bancos, que não nasceram digital. Eles tiveram que se tornar digital. E quando você tem que se tornar digital, você não pode esquecer do seu legado, do seu cliente, né? O teu cliente não te escolheu digital. Ele foi te escolhendo aquilo que você tinha de bom naquela época. E ele está com você até hoje. Então, o grande desafio hoje de concorrer com uma empresa digital é você trazer soluções tecnológicas, né? Mas também trazer o cliente que começou todo esse desafio com você. E eu acho que esse é um dos grandes méritos da Confirp hoje. A gente procura acelerar o processo digital, até por uma questão de necessidade governamental, porque o governo, em poucos países do mundo, utiliza tecnologia em questão de arrecadação, como no Brasil, né?
o governo ele acaba empurrando as empresas. É aqui que você tem que fazer nota fiscal eletrônica, a empresa tem que entregar a obrigação acessória, a empresa tem que ter sistemas que apurem impostos de forma digital. Então, o governo brasileiro, ele empurra as empresas para uma tecnologia e nós estamos no meio desse relacionamento entre o governo e as empresas. E eu acho que essas empresas que existem hoje digital, elas têm um poder, uma capacidade com mais leveza de gerar resultado, porém elas têm uma dificuldade, ela não consegue caminhar com o cliente em toda a sua jornada de crescimento. Elas chegam a um determinado momento que elas não conseguem atender esse cliente na plenitude. Você diria que a contabilidade ela tem que, de uma certa forma, induzir esse cliente a também virar tecnológico? Tem um RPzinho interno, tem muitos sisteminhas pequenos que conversam com os RPs das contabilidades. Eu não sei qual que você usa lá. Nós temos diversos sistemas hoje. Nosso sistema conversa com diversas plataformas diferentes, né? E de fato, hoje é quase impossível se fazer contabilidade, impossível o modo de dizer, mas para quem quer crescer, desenvolver, ter controle, governança, planejamento fiscal, tem que ter um sistema RP, tem que estar ligado de alguma forma através de integração de dados ou até particionado com um sistema de contabilidade para que você consiga prestar esse tipo de serviço. Mas assim, se falar aqui, se a gente voltar na pergunta original, essas empresas de digitais hoje um problema? Não, eu acho que tem espaço para todo mundo. É que elas têm um preço meio agressivo, né, para trabalhar a contabilidade. Mas tem empresa aí, vou falar aqui, velho, tem empresa aí oferecendo serviço de contabilidade por R$250. Mas eu acho que isso faz parte do mercado, né? Porque tem gente que compra esse tipo de serviço para esse tipo de empresa, muita gente que só quer emitir uma guia de recolhimento, né? O Brasil é um dos países mais pejotizados do mundo, né? A gente estava conversando aqui há pouco sobre reforma tributária, né? E eu perguntei se a gente ia falar um pouco sobre imposto de renda, mas essa questão da isenção do imposto de renda concedida pelo governo Fernando Henrique na década de 90, que perdurou durante 30 anos, ele incentivou demais a pejotização, né? A partir do momento que as empresas deixaram de ter pagamento de imposto sobre lucro, começou a ser muito mais barato eu contratar uma empresa do que contratar uma pessoa física para trabalhar no regime CLT, né? E isso potencializou o volume de empresas que nós temos hoje no Brasil. É que hoje nós temos, pelo que eu posso lembrar aqui, 4 modalidades. Nós temos a MEI, que é aquela pessoa microempreendedor individual. Aí nós temos a empresa que está classificada no Simples, mas você tem uma alíquota crescente, que ela vai crescendo conforme o teu faturamento. Até 4.800.000. Isso, mas que ela pode chegar até uma carga de 30 e poucos %. Dependendo do tipo de atividade e o anexo que ela está, e o faturamento dela, pode pagar mais imposto que de uma empresa do lucro presumido. Pois é. Eu lembro quando eu fazia mestrado, tinha uns colegas de contabilidade que falavam isso, que nem sempre a empresa do Simples é tão interessante. Não, tem que fazer conta. E aí nós temos a empresa chamada lucro presumido. Exatamente. Que é aquela que determina uma base de imposto e em cima dessa base tem uns outros tributos, é um cálculo do cálculo. O imposto de renda e a contribuição social que são calculados através de um lucro presumido pelo governo, um percentual que ele entende que determinado setor vai ter de lucro base para cálculo do imposto de renda e a contribuição social. E a quarta modalidade que eu conheço é a empresa do lucro real. Exatamente. A pura despesa, tira todos os custos que sobrar, tributa. Exatamente. E vai tributando lá na parte de vendas também, e assim vai. Que é o regime onde todas as empresas, em tese, nascem, né? Todo mundo nasce lucro real e você opta por regimes diferentes, né? Aí eu te perguntaria assim, para a gente já entrar aqui na reforma tributária. Você diria que o Brasil tem um sistema mais complexo do mundo de você medir, definir, calcular os tributos? Ou não é verdade? O Brasil é horrível como ambiente de negócio, assim, não é à toa que é um dos países com mais complicado de se fazer negócio, um ambiente muito hostil, uma insegurança jurídica muito ruim, uma legislação trabalhista que não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Mas assim, eu acho que
o Brasil tem que ser estudado, né, para conseguir ainda gerar crescimento com todo esses pontos negativos. Assim, o Brasil tem que ser estudado. Com certeza, se nós tivéssemos aqui um ambiente melhor, um regime de relação trabalhista muito mais fortalecido, uma carga tributária mais amena no consumo e mais correta na renda, né? Eu acho que nós teríamos um país com menos complexidade, nós teríamos um país muito mais, que geraria muito mais riqueza. Não é à toa que nós somos basicamente o 14º ou 13º país mais desigual do mundo quando se fala em distribuição de renda, né? Só para você ter uma ideia, mas o sistema do Brasil hoje ele é calcado em cima de imposto sobre consumo, que é justamente o que a reforma tributária está trazendo, né? 47% de tudo que se arrecada no Brasil é imposto sobre consumo. Quando eu falo imposto sobre consumo, nós estamos falando de PIS, COFINS, ISS, ICMS e ISS, né? PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI, desculpa, né? São esses 5 tributos que eles compõem o imposto sobre os tributos sobre consumo no Brasil. Tributos sobre consumo são chamados de indiretos. Vamos fazer um exemplo? A pessoa vai no supermercado comprar 1 quilo de arroz. Ali, ó. Quanto que de ali mais ou menos você tem ideia? Você não sabe quanto tem de imposto ali. Você não tem noção. A carga tributária não tem noção. Porque quando você compra uma mercadoria, a maioria ou mercadoria ou serviço, os tributos de consumo, eles são embutidos por dentro. Por dentro. Por dentro. Você não sabe exatamente o que você está pagando. E isso é um problema estrutural no Brasil, né? E essa reforma tributária, ela vem justamente para atenuar esse problema, né? Então, quando a pessoa vai lá, ela vai no mercado, gasta R$100 de mercado, supermercado, ela vai dizer assim, ó, eu pago imposto. Tá correto. Não, tá correto. Ela não sabe dizer o quanto é arroz e quanto é imposto. O que ela está consumindo. Porque isso não está claro. Isso não está claro em nenhum produto. A reforma tributária, ela tem um dos princípios dela, que é o princípio da transparência fiscal. Quem já teve oportunidade, que está nos assistindo, já teve a oportunidade de visitar outros países, principalmente aqueles países membros da OCDE, e outros países da Europa, essa pessoa já notou que quando ela vai comprar algum produto ou serviço em algum desses países, quando ela compra a mercadoria, ela compra mercadoria ou compra um serviço adicionado de um imposto. Que dependendo do estado, da região, daquele país, você tem um percentual que se calcula sobre o valor do produto, né? Esse é um imposto adicionado, né? Que é o IVA, né? Então as pessoas nesses países, eles sabem exatamente o que é o valor do produto, da mercadoria, do serviço e quanto ela está pagando de imposto sobre aquele serviço. E esse modelo de tributação existe hoje em mais de 175 países. Nossa. O Brasil vai entrar nisso agora. Está entrando nisso agora, né? Então nós não temos aqui um sistema de tributação do IVA único. Nós não estamos criando uma jabuticaba. Obviamente, né, como muitos outros países, tem características muito específicas, assim como o Brasil. O Brasil é um país federativo. É um país que tem 27 unidades da federação e cada unidade da federação tem autonomia em instituir tributo, arrecadar, aumentar a alíquota. Mas é só no ICMS e no ISS. Então, PTU, essas coisas assim. não precisava mais, né? Não precisa mais do que isso, porque hoje esses dois, por exemplo, tributos são os principais tributos que bagunçam todo o sistema tributário brasileiro, né? Então, países como o Brasil demoraram muito para fazer a sua reforma tributária para também entrar nesse. Por quê? Porque você tem que negociar com 27 estados. Tem que negociar com 5.500 municípios e lá vai cacetada, né? Imagina, cada um abrir mão de uma parte da arrecadação. Então, a emenda constitucional 132, que fez nascer o nosso IVA dual, através de 2 tributos, que é a CBS, que é a Contribuições de Bens e Serviços, e a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, IVA dual, porque é um tributo que tem dois, um imposto e uma contribuição dentro, né? CBS e IBS.
essa emenda constitucional 132 que institui o nosso IVA, né, alinhado com 175 países, tende a melhorar demais o cenário empresarial brasileiro nos próximos anos, né? Nós vamos passar aí por anos difíceis, de 2027 a 2032 serão anos de transição, né? Sai de cena PIS, COFINS, entra CBS. Sai de cena gradativamente ISS, ICMS, IPI e entra o IBS, né? E entra também no ordenamento tributário o imposto seletivo, vulgo imposto do pecado, né? Então tudo isso vai acontecer. É dos alimentos que engordam, né? É tudo que faz mal à saúde ou ao meio ambiente, né? Por exemplo, combustíveis, né? Combustíveis que poluem tendem a ser tributados com imposto seletivo, né? Produtos açucarados que têm mais demanda de açúcar, enfim, que fazem o mal para a saúde também tendem a ser tributados de forma diferenciada. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você falou assim, ó, sai o PIS e o COFINS de cena e entra o CBS. Sai o ISS, ICMS e entra o IBS. E na prática, vai reduzir imposto? Ou nós estamos trocando 6 por meia dúzia? Então, a única mudança seria apenas que eu, ao ver a nota fiscal, eu vou saber, neste quilo de arroz estou pagando tanto desse imposto, tanto daquele, que vai me revoltar mais ou menos. Muito se falou sobre que a reforma tributária ela tem como premissa não aumentar o volume de carga tributária existente hoje. Isso não quer dizer que todo mundo vai pagar a mesma carga tributária que pagava antes. A reforma tributária proposta aí, pelo formato dela, ela vai trazer uma redução significativa na carga tributária das indústrias, né? E naqueles setores que existe muito mais necessidade de aquisição de produtos e serviços para a construção de bens, enfim, e serviços na sua finalidade, do que, por exemplo, o prestador de serviço. O prestador de serviço, ele tende a pagar uma carga tributária um pouco maior, ou bem maior do que ele paga hoje. Poxa! E por que isso vai acontecer, né? Porque o IVA dual, ele é um tributo que ele nasce com uma característica chamada não cumulatividade plena. Ou seja, ele incide sobre o valor agregado, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma indústria que você compra matéria-prima, material secundário, embalagens, né? Você compra partes e peças para você juntar. Então, a indústria, toda essas compras que ela tem para produzir vão trazer créditos fiscais com ela. Quando ela compra uma parte, uma matéria-prima, por exemplo, ela vai comprar essa matéria-prima, essa matéria-prima vai vir com a matéria-prima mais o imposto que ela vai creditar. Quando ela vende o produto acabado, ela vai cobrar do seu cliente o imposto final. Então você tem o débito ao vender e tem o crédito ao comprar. Basicamente, o imposto dela que ela vai recolher, né, levar a arrecadação do governo federal e do comitê gestor da IBS, vai ser a diferença entre o que ela comprou e o que ela pagou. Pô, mas aí tem que montar uma engenharia financeira terrível. Então, por isso tô achando bom, vai ter mais trabalho para você, né? Não, eu acho que já está tendo, né? Mas a não cumulatividade são escolhas. Agora deixa eu perguntar aqui uma coisa. Nós temos 3 segmentos de atividade empresarial. A mais comum no passado sempre foi a indústria. A indústria é aquela que eu compro uma matéria-prima, eu compro trigo, transformo aquilo em pão. Estou industrializando, estou criando produto. O pão passa a ser um produto. Eu compro ferro, transformo em outra coisa. Então eu vou criando produtos. Isso é indústria. Seja de qualquer segmento. Seja da agricultura, seja da... A indústria é você pegar algo e transformar em produto para ser vendido.
E nós temos o comércio, que já pega o produto pronto, põe no seu estoque e revende. E nós temos, por último, aquele que presta serviço, que eu só entrego minha mão de obra dentro dessa cadeia. É um prestador de serviço. Desses 3 segmentos empresariais, quem mais vai se beneficiar e quem mais vai ter prejuízo com essa nova reforma tributária? Não vou dizer, mas quem mais vai pagar imposto com essa nova reforma tributária? Olha, olhando por um aspecto geral, sem entender o ecossistema, os stakeholders de cada etapa da cadeia, né? Eu vou te explicar isso depois, se você me permitir. Com certeza a indústria vai ser que mais vai ser beneficiada. Em segundo lugar vai ser o comércio. E em terceiro e último lugar vai ser o serviço. Pô, então nós que prestamos serviço, eu sou um prestador de serviço, eu vou ser penalizado. Depende. Depende para quem você presta o serviço. Se você presta o serviço para uma empresa hoje que você presta serviço para uma empresa e essa empresa for contribuinte do IBS-CBS, ela vai tomar crédito de você. Portanto, o imposto que você cobrar dela vira crédito para ela, vira dinheiro, tá certo? Diferentemente se você é um médico. O seu cliente final é uma pessoa física. Lembre-se, Anísio, o imposto de consumo é do consumo, é do consumidor. As empresas são meramente arrecadadoras. O IVA dual, ele, aqui no Brasil, ele é plurifásico. Ele é recolhido durante a cadeia toda, um pedacinho de cada pedaço. Olha, lá na extração, na fabricação, Sim. na distribuição. Parece que você paga imposto o tempo inteiro em todas as fases. Então, o IVA dual, ele tem essa característica, o nosso IVA, ele tem essa característica plurifásico. O governo escolheu arrecadar um pedaço desse imposto sobre valor adicionado, ou seja, se eu comprei por 10, vendi por 15, eu ganhei 5, eu tenho que pagar sobre 5. O outro, comprei por 15 e vendi por 20, eu vou recolher sobre 5. De forma tal que lá no final, da pessoa física que estiver consumindo, ou uma pessoa jurídica que está pagando o preço final, ele tá enxergando o quanto se arrecadou de imposto. Você sabe que uma vez eu fui no programa do Ratinho, o Ratinho é produtor de gado, né? Sim. E ele fez lá, isso faz muitos anos, já foi uns mais de 10 anos. Ele fez eu calcular quanto é que era a cadeia tributária, desde a hora que... Por que o quilo da carne, quando sai aqui da fazenda, quando chega no açougue, tá 10 vezes mais cara? Eu tive que montar esse cálculo na época. Eu consegui montar, mas hoje eu não sei se eu montaria mais. Então, apenas para complementar o raciocínio. Então, o nosso imposto ele é plurifásico. Todo mundo vai recolher um pedacinho dele até chegar no consumo final, que é o verdadeiro agente que está pagando esse imposto. Então as empresas estão arrecadando algo que não é delas, né? Ela só está cobrando da cadeia posterior o imposto, e essa cadeia posterior vai utilizar como crédito aquilo que foi arrecadado, foi cobrado dela, para que quando chegar no consumidor final, esse consumidor final observe o tanto de imposto que foi pago na cadeia. Isso é o nosso sistema. Existem outros sistemas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não adotam o IVA como arrecadação de tributo sobre o consumo. Lá você tem o Retail Sales Tax. Lá ele só cobra do varejo para o consumidor. Ele não tem o plurifásico. Então é diferente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, 17% de tudo que se arrecada, 17% se arrecada é imposto sobre consumo. Aqui no Brasil é 49%. Nossa, mas Richard, olha só, vamos aqui para a prática. Eu quero entender aqui uma coisa. Eu sou o produto A, vendi para o produto B, vendi para o C, vendi para o D, e a coisa vai indo até que chega aqui na ponta, é o consumidor final. O cara vai lá no mercadinho comprar o produto. Até aqui teve várias fases e várias coisas. Sim. Você falou que um vai se creditando do outro. Isso. E vai pagando imposto pela diferença. Então, nossos contadores estão preparados para isso, para entender esse processo? Sim, eu acho que a gente já convive com tributos hoje que chegam próximo a essas temáticas, que é o próprio IPI, o ICMS, o PIS e COFINS não cumulativo, mas são sistemas não cumulativos que eles não são perfeitos, eles não são plenos, né? Por quê? Porque há restrição de crédito. Uma das grandes vantagens do IVA que foi criado é que ele tem a não cumulatividade plena. Quando eu falei para você, por exemplo, que os seus honorários profissionais hoje,
que são despesa, né? Eu falo que é um investimento, mas eles são caracterizados como despesa na contabilidade de uma empresa que te contrata uma perícia, algum serviço que você venha, uma consultoria que você venha fazer. Esse serviço, se a empresa não, se isso não for custo para ela, esse serviço ele não gera crédito fiscal hoje no lucro real, né? Se essa empresa tivesse pelo PIS e COFINS não cumulativo, né? O mesmo aconteceria, por exemplo, se uma empresa, uma comércio varejista, comprasse, por exemplo, material de limpeza para limpar, por exemplo, o ambiente, a loja. E também esse material não gera crédito fiscal para ICMS. Mas vamos pensar aqui no meu exemplo que você deu aqui. Estou envolvido, então vamos lá. O empresário me contratou para fazer uma perícia para ele. Eu cobrei lá X. E disse para ele, olha, é o que eu falo hoje. Tem meu imposto. Vou cobrar X mais o meu imposto. Sim. Então a nota vai sair no valor de tanto. E o imposto hoje, que é o número mágico que eu tenho quando eu estou no lucro presumido, é 16,33. Todo mundo faz essa continha. Tá. 16,33. Aí você coloca mais isso no preço. Sim. Esse empresário está absorvendo esse trabalho meu para ele fazer uma defesa jurídica. Isso é custo para ele, não é Despesa. custo, é despesa. É despesa. Isso ele não se acredita de nada aqui. Ele vai abater do imposto de renda da contribuição social se ele for lucro real. Ele vai bater só da base de cálculo do imposto. Isso, da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social. Olha o que acontece, a mágica do IVA dual. Vamos imaginar, um passe de mágica, que a alíquota fosse 16%, que ela vai ser praticamente em torno de 28%. Mas vamos imaginar que fosse 16% para a gente fazer tentar comparar uma coisa com a outra. Vocês veem que eu vou pagar de 16 a mudar para 28? Essa é a estimativa do IVA dual na sua plenitude, lá em 33. Você tá de brincadeira, é sério? Sério. Quer dizer que os meus colegas que pagam hoje 16,33% de imposto poderão pagar pela sua estimativa, lá pelo ano de 33, está pagando 28%. Eu vou só corrigir. Isso é de imposto sobre consumo. Eu estou falando de PIS, COFINS e ISS, que você paga. Lá na frente, esses 3 tributos, você paga ainda além desses 2 tributos, que somam 16%, você paga o imposto de renda e a contribuição social, Sim. que dá em torno de 8%. Esses 8% você vai continuar pagando. Só que além desses 8%, você vai pagar mais 28%. Ué, mas que brincadeira essa de mau gosto? Assim, calma. Vamos lá. Por outro lado... Por isso que é bom trazer o contador aqui, o contador fala de novo. Não, porque nós temos que dividir a caixinha dos tributos, tá? Quando você fala, hoje eu pago 16%, seguramente você está no lucro presumido, você paga em torno de 8, 9% de imposto de renda e contribuição social adicional, você paga 3,65% de PIS e COFINS, 5% de ISS e você vai fazendo a conta. Então, você vai chegar lá 15, 16%, dependendo do seu faturamento. Né? Quando você tira dessa conta o imposto de renda e a contribuição social, que continua sendo cobrado, só fica os impostos sobre consumo, os tributos sobre consumo, que é o PIS, o COFINS e o ISS. Esses 3 tributos, lá em 2033, se fundirão em 2 tributos só, que é o IBS e a CBS. Então, não vai ser mais o prestador de serviço paga ISS e o comerciante paga ICM. Não. Né? Qualquer empresa vai pagar o IBS. Qualquer empresa vai pagar a CBS. Bom, com base nisso, a alíquota estimada da IBS e do CBS, né, juntas em 2032, virando 2033, porque nós vamos ter um sistema de transição, está em torno aí de 28%. Mais os impostos sobre lucro. Se você tiver no lucro real, você vai ter os 34% sobre o lucro. Se tiver no lucro presumido, dependendo do tipo de atividade, você vai pagar os impostos aí com base na presunção de acordo com a sua atividade. Eu estava aqui olhando aqui, Richard, até mandei isso aqui para um empresário que me pediu, uma nota fiscal aí, tem negócio de 10% também do imposto adicional. Tem. Eu fiz o cálculo aqui, numa nota fiscal, agora, lucro presumido, 19 ponto qualquer coisa de imposto, 19,3% de imposto, incluindo os 10% do adicional, se for vigorar esses 10%. Tá, se você faturar mais do que 5 milhões no ano. Alguma coisa assim, se fosse isso aqui. Aí a pergunta que não quer calar.
isso aqui vai ficar. Aqui está incluindo tudo. Imposto de renda, quanto tá tudo aqui. Tudo. Está dizendo assim, que de 100 eu pago 19% de imposto. Então eu pagaria 20% de 100, 80 é meu, 20 é do governo. Sim. Hoje você paga por dentro, né? Isso. Você paga por dentro. Existe uma outra diferença. Sim, eu calculo por fora, eu calculo por Cálculo por dentro. dentro e cálculo por fora. Eu sei. 10% sobre um valor e para voltar na mesma Sim. quantidade. Mas a pergunta é o seguinte: esses 19 que eu pago hoje, quanto que eu vou pagar daqui a 33? Em 33? Vamos imaginar, vamos falar de alíquotas, tá? Pode ser o que você... Pode falar, não tenha medo não. Não, mas Diga aí. a questão é matemática, porque cada empresa vai ter a sua... Cada empresa vai ter que olhar para si para entender a sua construção dos custos. Por isso que é muito importante a parte contábil nessa história. Quanto mais... Você imagina que você trabalha sozinho hoje. Você não tem nem ninguém, você não tem funcionário, não tem nada. É você com você mesmo, né? Certo. Hoje você recolhe os seus 20% de imposto. Vamos tirar dessa base de cálculo mais ou menos aí 8%, que seria o imposto de renda e a contribuição social sobre essa conta. Cara, 8%, 9%, né, dos seus 19%. Vamos imaginar que 10% fosse imposto sobre consumo. Esses 9%, em se manter na legislação do imposto de renda, e você se mantendo no lucro presumido, em 2033, não mudando nada, você vai ter esses 9% mais os tributos sobre consumo. Quais são os tributos sobre consumo? Vai ser IBS e CBS. E qual que é a alíquota prevista para 2028? Vai ser 2033, vai ser em torno de 28%. Só que você vai ter direito a créditos de insumo. Putz, mas eu trabalho sozinho, né? Eu tenho só meu escritório, eu pago aluguel, eu pago energia elétrica, eu pago água, eu pago algumas despesas aqui de consumo, né? Então, tudo isso que você paga hoje, né? Vindo destacado a IBS e CBS, você vai tomar de crédito, entendeu? Hoje você não toma crédito de nada, né? Por isso que o prestador de serviço, ele tem pouco crédito e ele vai pagar bastante. Só que se você estiver prestando serviço para uma empresa, independente se ela está no lucro presumido ou no simples, ela vai tomar o crédito desse imposto que você está. Mas eu não tomo crédito de nada. Você vai tomar pouco crédito. Você vai ser, dentro da cadeia, eu só vou me creditar do crédito da conta de energia, da conta de água. O aluguel tem crédito para mim? Tem, vai ter crédito. Se for de pessoa jurídica, vai. O aluguel, os funcionários têm crédito? Não tem crédito. Nada. Então só vou ter crédito essas coisinhas aqui. Por exemplo, uma lâmpada. Por exemplo, aqui, ó, o seu pessoal de marketing, as empresas de marketing que prestam serviço, então, a tua contabilidade, né? Eventualmente, se você contrata algum serviço jurídico, então todo o seu ecossistema vão emitir documento fiscal contra você e vão te cobrar o IVA dual. Então eu vou obrigar todo mundo a me dar nota. E esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Rapaz. Esse é o ponto. Assim, por isso que eu falo aí, Anísio, é muito importante. A contabilidade, eu venho visto... eu vi até uma reportagem do nosso ministro da Fazenda, que aqui no Brasil, um contador ou ganha mais do que... Não sei se foi isso, não sei se foi, qual foi o contexto, mas eu vi de relance lá um Reels, o Haddad dizendo que era o engenheiro, uma empresa contrata mais contador do que engenheiro, né? Aqui no Brasil. Eu quando eu dava aula na USP de análise de balanço, eu sempre falava isso, que o departamento fiscal de uma empresa deveria ser custo do governo. Porque, na verdade, o departamento fiscal de uma empresa, dependendo do tamanho da empresa, tem 10 funcionários, 15 funcionários ali, eles não geram nenhum lucro para a empresa. Eles trabalham 100% para o governo. Aí eu vou colocar uma visão diferente. Vou colocar uma visão diferente, né? Estou dizendo que a sua visão não está correta, tá? Mas eu acho que a empresa que investe em sistemas fiscais, em bons profissionais nessa área, elas convertem todo esse investimento em resultado para suas atividades. Você quer dizer o seguinte, a empresa que contrata sistemas de alta tecnologia de controle fiscal, bons profissionais, pessoas que sabem operar bem esses sistemas, está dizendo o seguinte, que essa junção de tecnologia com bons profissionais, isso vai fazer com que a empresa pague menos imposto. Pague o certo. Pague o certo. Pague o certo, né? E também
nós estamos no meio de um processo transitório. Mas você concorda? Se ela pagar o certo, continua sendo um certo para quem? Para o governo. Mas faz parte do jogo, né? Assim, eu acho que o fato... Não existe país que subsista sem imposto. Nós não tem que pagar. Eu estou dizendo aqui, não estou defendendo aqui que o imposto é pouco, é muito, se é justo, se não é justo, se a forma que é utilizada é a correta. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, assim como num condomínio você precisa arrecadar para você ter utilização desse dinheiro para o bem comum, e quando você tem uma administração austera, quando você tem uma administração que voltada com economia, com inteligência, né? Todo mundo consegue ganhar com isso e ter o bem-estar dividido entre todos, né? O país é a mesma coisa, né? A diferença é que em vez de ser taxa condominal, aqui é o imposto. O problema é que o Brasil investe muito mal o imposto, né? Existem muitas distorções no sistema brasileiro porque nós criamos uma jabuticaba, né? Você começou a conversar, mas quanto que me paga? Quanto que eu pago no arroz? Eu não sei. Eu sou contador, eu não sei. Depende. Quanto eu pago, por exemplo, num carro? Não sei. Eu posso te falar que, olha, uma empresa pode pagar em média 34%, 35% de imposto, que é o que que é um percentual sobre o PIB da carga tributária brasileira. Agora, ao certo, ninguém sabe. Porque o que eu escuto, o brasileiro sempre escuta isso. A carga tributária brasileira chegou a 38% do PIB. Muita gente interpreta isso aí como sendo o que o brasileiro paga de imposto. E não é. Esses 38% do PIB, é bom que se deixe claro, é quanto o governo conseguiu arrecadar em relação ao PIB. Sim. Ou seja, tem muita gente que não pagou o imposto, que não está nos 38%. Ele está devendo, mas não pagou. Então não é para o brasileiro achar que hoje você paga 38% de imposto. Ele paga muito mais do que isso, se considerar quem pagou o imposto e quem não pagou, correto? Tem setores assim, que pagam imposto demais, né? Assim, Anísio, o eixo, umas coisas que nós temos que corrigir no Brasil para corrigir a injustiça social é justamente diminuir o imposto sobre consumo e aumentar o imposto da renda, de forma que a gente consiga manter a arrecadação, né? Você quer que aumente o imposto da renda? Não, eu quero que diminua. Nós precisamos fazer. Eu não quero nada. O que nós vamos ter que ter, como qualquer país de primeiro mundo, é um sistema de tributação menor no consumo, porque o sistema de tributação menor no consumo, você sabe que o imposto do consumo é um imposto regressivo. Você ganhando 50 mil reais por mês e eu ganhando R$1.000 por mês, quando a gente vai comprar um saco de arroz, a gente vai pagar o mesmo imposto. Isso não é justo. Isso não é correto. Você ganhando 50 mil por mês, você deveria pagar mais imposto de renda do que eu ganhando R$1.000 por mês. E no Brasil não é assim que funciona. Mas eu já paguei 19 aqui. Mas a sua empresa pagou imposto. A sua empresa pagou imposto. Mas só eu trabalho na empresa. Então, a sua empresa pagou imposto. Então, o ponto aqui é, quando você analisa, você sabe quanto uma empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, ou uma pessoa nos Estados Unidos pode pagar, por exemplo, de imposto sobre a renda? Uma empresa, uma LLC, uma americana, paga no mínimo 21%. Certo. Na pessoa física chega a 38%, 37%. O problema vai estar sempre na percepção do retorno do imposto. Então, mas sabe quanto que os americanos recolhem de imposto sobre consumo? 17%. É o contrário do Brasil. O Brasil recolhe 49% de imposto, 47% de imposto sobre consumo e tributa a renda até o ano passado em 17%. Ou seja, quem ganha mais no Brasil paga menos imposto de quem consome. Tá errado. Tá errado. Né? Então, não estou dizendo aqui que eu sou a favor de aumentar a carga tributária. Não é isso. Mas tá errado. Não, mas eu te pergunto aqui uma coisa. Pelo que eu estou vendo aqui, essa reforma tributária, ela vai aumentar, ao longo dos anos, a contribuição de imposto. Sim. Ela vai aumentar. Também vai aumentar. Não é essa a premissa aprovada pela emenda constitucional 132. Mas é o que vai acontecer. Ela tende
a alíquota do imposto, do IBS e da CBS, eles serão calibrados ao longo de 5 anos, 6 anos, de forma tal que o montante arrecadado não aumente. Ok? Mas não quer dizer que você, como prestador de serviço, e eu, como indústria, você não tem a sua arrecadação aumentada e eu a minha diminuída. Você compensando a minha. Isso pode acontecer. Isso vai acontecer. Né? Então, alguns segmentos de negócio vão pagar mais imposto do que outros segmentos de negócio. Normal. Só que no conjunto geral, a premissa da reforma tributária seria o quê? Manter o mesmo volume de arrecadação, que é isso que vai calibrar a alíquota. Mas você acha que essa reforma, no final das contas, ela é boa ou ruim para o país? Eu acho que ela é o que deu para fazer e ela é melhor do que nós temos. É o melhor que nós temos. É muito melhor do que nós temos. Porque O problema não é hoje, o problema é o que nós vamos passar para tê-la, porque nós não temos ela ainda. Né? Ela tem um sistema de transição que começa em 27, porque na 28, verdade, 29, 30, 31, 32. São porque 6 na anos. verdade, o que eu escuto aí no mundo político, nas entrevistas aí dos candidatos, é que os candidatos que são considerados de direita, um dos atos vai ser, não vou dizer eliminar essa reforma, vai ser modificar essa reforma para que eles acham que foi ruim. Eles vão ainda refazer essa reforma. Eu Porque assim, eles não estão concordando com ela. honestamente, assim, eu não vejo que o sistema que nós temos atualmente é um manicômio fiscal. Você não sabe o quanto você paga de imposto, você não sabe o quanto... Você, para você fazer uma venda interestadual, você tem que saber se o seu cliente é consumidor final, se ele é pessoa física, se ele é contribuinte, se ele é não contribuinte, para que ele está comprando, qual a alíquota interna, se tem substituição tributária, se tem antecipação tributária. Para você fazer uma venda no e-commerce no Brasil, não vale a pena você fazer venda se você não tiver no Simples Nacional. Então, não é, o sistema nosso hoje é um sistema que não leva ninguém a progredir. Ele precisa ser mudado. Nós temos um país que nós erramos em muitos lugares. Nós erramos na primeira grande reforma tributária brasileira, em 1965, quando nós criamos um sistema de tributação na origem. Por quê? Porque lá atrás, 70% da população brasileira morava onde? Morava na zona rural. Então era muito mais fácil eu fiscalizar as empresas que estavam nas grandes capitais do que fiscalizar para onde estava indo o destino. E nós erramos lá atrás. O que você acha daquela ideia que aquele deputado Luciano Bivar tinha, o Marcos Sintra, da FGV, que também tinha, que era aquela ideia do imposto único, que ele era único para os setores. É único para o comércio, era único para o setor de carnes, era setorizado, mas ele era único para aquele setor. E que era feito em cima das transações bancárias. Que o imposto ia ficar na faixa de 1%, 2%, mas que todos os brasileiros pagassem. Pela matemática, arrecadaria o dobro do que se arrecada hoje. E por que isso não passou? Anísio, discutir esse tema, talvez a gente vai precisar de um podcast só pra isso, mas vou tentar simplificar para a gente entender. Qual que é a vantagem do tributo cumulativo? Que é esse aí, 1% sobre tudo, movimentou, paga. A vantagem do tributo é que ele é fácil de arrecadação. Fácil de arrecadar. A arrecadação dele é muito fácil. Movimentou, paga. Movimentou, paga. Ou circulou, paga. Seja qual for a sistemática de cobrança. Só que ele tem um ponto que ele vai distorcer o mercado. Quanto maior a cadeia produtiva, maior vai ser o acúmulo desse pagamento de imposto. E aí você vai distorcer o preço. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a importar. Vai ser mais barato importar do que você produzir. Ou você começa a verticalizar. A empresa tem que fazer tudo. E aí você destrói as empresas menores. Tudo tem os lados bons e lados ruins. Né? Eu não gosto do tributo cumulativo. Né? Por mais que ele seja mais fácil de arrecadar. Por esses motivos. Um tributo não cumulativo, ele é mais difícil de se controlar, porque você tem que fiscalizar plurifasicamente todo mundo, a cada cadeia.
ele gera mais dispêndio de energia para você arrecadar imposto, porém, ele permite que você pague imposto só acima do que você produziu, sobre o valor adicionado, né? Então, você não incentiva a importação, você não incentiva a verticalização e você mantém o equilíbrio em toda a cadeia. Obviamente que aqui nós estamos falando do quê? De um tributo cumulativo e o não cumulativo. O cumulativo é esse exemplo, por exemplo, do Marco Sintra, né? Vamos cobrar 1% de todo mundo, só que todo mundo tem hoje mecanismos diferentes. É que, na verdade, não é 1%. Esse 1% ficou, mas na verdade é assim. Se o setor de indústria tem que ser 2,5%, que seja 12,5% para todo mundo que produz na indústria. Se fosse 3% em outro setor, se fosse 1 para 1, mas é que todos pagassem. Não houvesse a sonegação. A ideia era que isso aqui arrecadaria o que o Brasil precisaria. Mas hoje todo mundo paga. É só que não sabe quanto paga, mas paga. Mas não recolhe. Não que recolhe. Adianta pagar. Não, calma, assim, a reforma tributária. Volto a repetir, eu não sou defensor da reforma tributária. É que eu faço tanto. Dependendo da reforma tributária, sim. É que a gente vai estudando tanto e você vai ficando. Você vai entendendo o que é bom e o que é ruim. Não é que ela é boa. Não, a reforma tributária, se você fosse pegar, ela nasceu com nota 8, 9 ali, quando ela subiu para o Congresso, quando era PEC 45, e hoje ela é uma nota 5, 6, né? Por quê? Porque foi concedido muita exceção a ela. Mas ela muda algumas coisas que vai mudar o sistema de tributação brasileiro, que é o quê? Primeiro, imposto no destino, não cumulatividade plena, transparência fiscal, você vai saber o quanto você está pagando de imposto, né? Alíquotas únicas, né? Você tem uma diferenciação, você vai ter reduções de alíquota? Vai, só que em detrimento a setores. Por exemplo, saúde pode chegar de 0 a 60% de redução na alíquota. O setor imobiliário tem regime específico, né? Você pode ter uma redução de 70% na alíquota para locação, 50% na venda, né? Então tem uma série, quando você começa a estudar, tem uma série, é uma legislação nova, é um tributo novo, né? E como tudo que é novo, você não tem um parâmetro, né, para você entender o real impacto disso, né? Mas o que eu acho? Quanto mais eu estudo e quanto mais eu vejo, quanto mais eu entendo, mais eu acho que é o que deu para fazer, né? Porque o jeito que tava, não dava para ficar. Meu papel aqui é cutucar a onça com a vara curta. Você tá no dia a dia aí, você tá sabendo, você que sabe das coisas. Nós vamos passar 6 anos. Contabilidade, todos os nossos contadores que estão assistindo, especialistas em área fiscal que estão nos assistindo aqui, por exemplo, só eles sabem o que nós vamos passar nos próximos 6, 7 anos no sistema de transição da reforma tributária. Que nós vamos estar implementando, nós vamos estar trabalhando com duas formas diferentes de tributação. Começa já em 27, né, com a extinção do PIS e COFINS e a entrada da CBS, né, a redução a 0 da alíquota de IPI para a maioria dos produtos fabricados no Brasil, exceto aqueles que têm produção na Zona Franca de Manaus com alíquota de 6,5% para cima, né? Então, o ano que vem a gente já começa a ter uma amostra grátis do que vem pela frente. De 2029 a 32, nós vamos passar por quê? Vai ser reduzido o ICMS e o ISS progressivamente e vai ser introduzido a IBS na mesmo percentual de redução do ICMS. Então, nós vamos passar por 6 anos muito difíceis. Você acha que vai reduzir mesmo o ICMS? Assim, eu acho que não acho, tenho certeza. O ICMS ele vai ter que ser reduzido para entrar o IBS, né? O ponto ali não é se nós vamos ter mais ou menos arrecadação. Por exemplo, hoje, quando você faz uma locação desse espaço aqui, e quem está te locando não paga, por exemplo, nem ISS e nem ICM. Vai pagar IBS, né? Vai pagar IBS. Mas o IBS vai ser reduzido a uma alíquota de 70%. Mas vai pagar, não pagava, né? Então, tem uma série de atividades hoje que não pagava IBS. Sessão de imagem, né? Peraí, vamos entender aqui uma conta simples. São Paulo, eu cobro aqui 18% de ICMS. Ok? Tá bom, eu vou reduzir agora para 16%. Por quê? Porque eu estou ganhando 2% de um imposto que não era pago. Passo a receber. Então, se eu passo a receber mais 2% de um imposto que não era pago, eu vou reduzir aqui de 18 para 16. Seria mais ou menos isso. Essa progressão seria essa adequação
essa, Porque se o Estado deixar de receber 18% de ICMS, na verdade, ele vai quebrar. Na verdade, o que não vai, ninguém vai quebrar. Ninguém vai quebrar porque existe um fundo de desenvolvimento que desenroscou a aprovação da reforma. Até 2070 e lá vai cacetar, 2073, daqui a 50 anos, né? Existe um fundo que vai subsidiar quem perdeu com a arrecadação, né? Em detrimento, quem vai pagar esse fundo é o governo federal, né? E estados e municípios têm o compromisso de não perder a arrecadação, porque esse fundo vai suprir essa perda. Eu tenho medo desses fundos. Antigamente, as pessoas que financiavam imóvel, tinha aquele FCVS. Ó, se não quitar o saldo no final por causa da tabela price, o fundo quita. Aí agora o FGC dos bancos, todo esse fundo aí, rapaz, no final das contas, ele não consegue pagar o tamanho do buraco, aí alguém dança. Bom, mas aí uma situação que nós vamos ver em 2070. Aí você pode marcar um episódio, marca um novo episódio em 2073, provavelmente a gente vai estar aqui falando sobre isso. Mas o ponto importante, por que o Brasil, durante 60 anos, nunca conseguiu implementar uma reforma tributária? Por conta do Pacto Federativo. Ou seja, cada estado tem autonomia em arrecadar e instituir tributo. Eu acho que o motivo pelo qual nunca fez uma reforma tributária é muito simples. É questão de matemática mesmo. Olha só, se eu preciso arrecadar 20% de imposto, da maneira que está hoje, é o que meu estado consegue arrecadar, se você reduzir isso de 20% para 15%, vai ficar faltando 5% para fechar minhas contas no final do mês. Aí o estado vai fazer o quê? Eu concordo com a redução, desde que eu tenha compensações em outro setor. Ou seja, ninguém vai deixar de receber. Se você deixa de receber aqui, você quer receber ali. Sim. Mas a conta tem que fechar no final do mês. Agora... Coloca na mesa, com esse problema, sim, mais de 5.500 municípios, fazendo a mesma conta, sim, e mais 27 unidades federativas. É impossível. É impossível. Se não existisse... Assim, eu vou ser muito honesto. Até hoje eu não acredito na facilidade que foi aprovada essa reforma tributária. Porque ela mexe numa coisa muito sensível, é a arrecadação dos estados. Os estados, eles só têm poder na Lei Complementar 214, com a Emenda Constitucional 132, para fazer uma coisa: instituir as suas alíquotas. Você sabe que o governo federal, o governo atual, não queria aprovar a reforma. Lutou para não aprovar essa reforma. Quando que ele resolveu aprovar a reforma? Foi quando ele viu a possibilidade de ter aquele voto de desempate no CAF. Aquele voto que o voto de Minerva passou a ser do governo. Sim. Quando ele trocou praticamente aquele voto do CAF para aprovar a reforma. Que é um poder muito grande ter um voto de Minerva lá no CAF. Sim. Né? Então, quando isso aconteceu, foi quando o governo aceitou aprovar aqui. Então, nada é de graça, sempre tem um porquê. Não, quando eu falo que eu não acredito é porque o ambiente para você aprovar... Você não acreditou como é que foi tão fácil aprovar isso aqui. Assim, abrir mão de uma coisa para ganhar outra. Mas assim, que é muita gente na mesa. Tinha Sim. muita... Mas eu acho que tem um ponto muito importante nesse processo, é que talvez nenhum momento do país os estados e os municípios entraram na mesa mais uniformes, quando eu falo mais uniforme, de forma capitalizada, né? Talvez seja isso, né? Tivemos aí, culminou uma série de coisas, mas eu acho o mais importante, Anísio, eu acho que a mensagem final referente à reforma tributária é justamente essa: todo mundo vai ter que fazer conta. Quem vai pagar a conta dessa história toda e continuará pagando a conta dessa história toda não vai ser a sua empresa, minha ou a de outro, vai ser o consumidor final. A única diferença é que hoje ele vai pagar o mesmo. A intenção é que a carga tributária não aumente. E quando a carga tributária for cobrada num restaurante, num serviço de lavanderia, numa consulta médica, numa escola, essa pessoa física ela vai olhar para o documento fiscal, né, e vai entender o quanto ela está pagando de imposto e quanto ela está tomando de serviço. Então, eu lembro que aqui, logo que começou aqui, antes de até entrar aqui na entrevista, você perguntava para mim: a gente ia falar mais sobre o consumo ou sobre as empresas? E eu achava
que era mais importante falar das empresas, porque é onde gera toda a riqueza ali. Mas eu estou achando que é mais importante falar do consumo. Eu acho que sim. Porque é onde. Agora estou convencido, agora estou entendendo a tua pergunta no início, porque você perguntava sobre isso. Porque, na verdade, você está querendo causar aqui a revolta dos consumidores com o pagamento de imposto que eles estão pagando. Que eu sei ali, ó. Eu estou levando aqui um negócio que é 100, eu estou deixando 50 de imposto aqui para o governo, eu vou, mas cadê, pô? Quero que baixe isso aqui. Ou eu quero que esse imposto seja melhor aplicado. E você sabia que, por exemplo, imagina... Seria isso? É isso. Por exemplo... É uma coisa educacional, vamos dizer assim. Eu acho que é tudo um pouco, né? Porque o que vai acontecer? A única coisa que um estado e um município poderá mudar referente ao IVA dual será a alíquota. Então, São Paulo, município de São Paulo, o estado de São Paulo vai definir a alíquota de tudo que se vende, tudo que se presta, tudo que se faz para o município de São Paulo, porque o imposto é destino. O imposto agora, um outro erro que está sendo corrigido com a reforma tributária. Como o imposto é destino? Por quê? Lembra que eu falei para você Por agora? exemplo, aqui, ó, eu emito nota fiscal na Prefeitura de São Paulo. Onde você mora? Onde está o seu escritório? São Paulo. São Paulo. Prestei serviço em outro Você município. presta serviço para o Rio de Janeiro. Tá. Onde você paga imposto? São Paulo. São Paulo. Por quê? É assim que é. Eu não sei. Onde está o consumidor? No Rio. Lá. Quem que paga saúde, infraestrutura, educação? É no Rio de Janeiro. Tá Rio de errado. Janeiro. Tá errado. O imposto de consumo, ele tem que ir para onde o consumidor está. Então, Porque se eu emitir nota fiscal para o Rio, tem que ser o imposto do Rio. o imposto deveria ser para o Rio. Porque quem está consumindo está no Rio. Mas é assim que vai ser? É assim que vai ser. Ah. É assim que vai ser. Então, Na grande maioria. então todo mundo que quer prestar serviço para Alphaville, então, para Barueri. Então, mas aí que tá. O Brasil vai passar por uma mudança geopolítica, né? Geoeconômica, né? Dos consumidores. Por exemplo, você já esteve no estado do Espírito Santo? Passou lá em Serra, por exemplo? Não. Você passa lá, você anda, pega uma rodovia lá, você anda. É só centro logístico, centro logístico, centro... Por quê? Porque o Estado do Espírito Santo concede incentivos fiscais de ICMS para uma série de empresas. Em Barueri, há muito tempo, com serviços nada errado. financeiros. Nada errado. Barueri, por muito tempo, Barueri, Santana do Parnaíba, teve alíquotas inferiores a 2%. Né? A A 0,74%. era 0,5%. Lógico, ao longo do tempo, esses problemas foram sendo equalizados, né? Quer dizer, a legislação de guerra dos portos. Mas hoje não é assim. Se eu emitir uma empresa lá, eu tenho um mínimo de 2% e máximo de 5%. Né? Os municípios não podem praticar ISS nem. Então ainda compensa abrir uma empresa lá, serviço. Depende, sim. Dependendo, sim. Tá. Se você, dependendo, sim. Então, o que acontece? Até então, hoje, grande parte das prestações de serviço, né? Das vendas que você faz, tudo é origem. Tudo é onde você está. Né? O Serra colocou assim. Oi? Serra. Tudo aonde você está. José Serra, ministro. O que está acontecendo com o tributo sobre consumo? Só que isso, por exemplo, ele fere, por exemplo, o estado onde está o consumidor. Por exemplo, São Paulo, que comprou. Imagina que um consumidor final que está aqui em São Paulo, que está consumindo os produtos importados do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele concedeu um incentivo fiscal para que as empresas se instalassem lá. Ou seja, o pouco ou muito, o Espírito Santo está recebendo todo o ICMS, ou grande dos parte, outros estados, que deveriam estar vindo para cá. Só que o consumidor está consumindo aqui. E não lá. E não lá. O que vai acontecer com a reforma tributária? Isso muda o eixo. O eixo passa a ser o consumidor. Aonde fizer negócio. Se o consumidor está comprando uma camisa no shopping presencialmente, o imposto vai para a cidade onde o shopping está. Ou seja, São Paulo vai continuar sendo o maior estado arrecadador. Não vai mudar. O que vai mudar vai ser justamente essa questão do apontamento para onde está indo a receita. Richard, a gente precisaria aqui de uns 2 podcasts para a gente debater isso aqui. Tinha que ter mais gente para botar nessa conversa aqui, que eu tô achando que esse assunto aqui ainda tem muita coisa. Não, e dá para falar muito sobre isso. Para render. Richard, é o seguinte, cara, nós estamos chegando aqui no final mesmo. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem aqui para os empresários, para os consumidores,
o que o pessoal não pode deixar de olhar daqui para frente? O que é que ninguém te conta? Que tem que ser contado, ninguém te conta isso. Não, eu acho que a primeira coisa nós estamos num momento de transição. Esse ano é um ano teste da CBS, né? Todo empresário que estiver nos assistindo, não subestime a reforma tributária que está aí proposta. Ela não é uma promessa, ela é uma realidade, ela já está sendo implementada. Faça a conta, sente com o seu contador, né? Tenta entender onde você está, em que momento, em que lugar que você está na cadeia daquilo que você está prestando serviço, produzindo, vendendo. Tenta entender o seu regime tributário, tenta fazer uma simulação de qual que seria o impacto no teu preço e impacto no seu negócio com as medidas da reforma tributária sendo implementadas, ainda que com a alíquota simbólica, que hoje nós já temos o conhecimento, que vai ser em torno de CBS, por exemplo, em torno de 9%, e o IBS em torno de 18%, né? Fazer esse estudo de caso para que você consiga fazer um planejamento tributário e, a partir de 2027, sofrer muito menos. Eu acho que o grande senão aqui é entender, né? O fato de você não terceirize isso, não deixe isso na mão apenas do seu contador. Seu contador não faz o preço do seu negócio, ele não faz o preço da sua mercadoria, do seu serviço, né? Ele vai te apoiar sim, mas é importante que você saiba exatamente o que isso vai te impactar no dia a dia do seu negócio. Eu acho que se eu pudesse falar para qualquer empresário hoje no Brasil de forma maciça, é a mensagem que eu mandaria. Uhum. Tá bom, muito bom. Ó, esclarecendo o que é essa fórmula aqui, aqui nós temos o quê? O montante, o M, né? O capital. 1 mais a taxa. O que seria isso aqui? 1 mais a taxa, se a taxa é 2%, 1 mais 0,02 multiplicado pelo capital. O capital representa o valor do teu serviço. Então, 1 mais 20% é quanto você vai pagar de imposto no final. Isso aqui é uma forma de se calcular como é que se calcula o imposto. Sim. Muito legal. Na verdade, é basicamente isso. Você entendeu isso aqui? Entendi. E é uma fórmula do juros simples aqui, de calcular qualquer coisa, assim, de adicionar a taxa, já um fator de multiplicação, que multiplicado por aquele valor vai dar ele mais os juros, vamos dizer assim. Aqui é o imposto. Os juros seriam o imposto. Essa que é a ideia dessa informação de hoje da plaquinha aqui da matemática financeira. Muito legal. Que nossa audiência vai ter que se habituar e fazer essas contas para todos os nossos tributos daqui para frente. Ô, Rich, só tenho que te agradecer. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Aqui estão as redes sociais do Rich, passando o tempo todo aqui no nosso GC. Aqui também no nossa tela aqui. E, Richard, conto com você aqui em outras oportunidades. Fazer um debate aqui com muita gente aqui. Fazer um pinga-fogo aqui. Será um prazer mesmo. Gente, muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora. Estouramos um pouquinho o nosso padrão de tempo, mas é que o assunto merece nossa atenção. E eu espero contar com você no nosso próximo episódio. E o pessoal aqui da produção falou, se eu não pedir para vocês seguirem, apertar o sininho, seguir aqui o podcast, seguir o nosso canal, eu vou ser demitido aqui do programa. Não vai, não? Obrigado a todos aí. Sigam a gente nas redes sociais, em todos os lugares que tem que apertar aí, que é muito lugar para seguir aí.